A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou estar apresentando esse comentário bíblico aqui, comentário do Isber, né? A gente tem no mercado o box, né, de 6 volumes, que é o completo. A gente tem um de 2 volumes, né, que é o resumido. E também a gente tem esse daqui que é individual, né? Esse aqui especificamente é de Mateus. A Geográfica lançou dos evangelhos, assim, individual e só, mais nada, né? Como eu não tenho comentário Isber em livro físico, eu comprei esse daqui, porque foi bem baratinho. E eu peguei o de Mateus aqui para dar uma olhada, e é isso que a gente vai estar vendo aqui no vídeo, né? Esse material aqui eu achei bem legal, tá? Se os irmãos têm vontade de comprar o box de 6 volumes, eu indico a compra, tá bom? Pela forma que ele explica, que ele aborda, é um comentário expositivo. Então, para quem gosta de exposição do texto, vai se identificar muito com esse material aqui. Uma linguagem tranquila para entender, explica muito bem, tá certo? Então, você vai ter um conteúdo bacana, já que você é pregador, pastor ou professor de escola bíblica dominical, tá bom? Para fazer as interpretações. Ele é brochura, como vocês podem estar vendo, tá certo? Ele é brochura. Vou deixar aqui, né, para os irmãos poderem ler, caso os irmãos queiram, só pausar o vídeo. Aqui vai falar um pouco sobre o autor, certo? Também pode pausar o vídeo e estar lendo. Ele tem um total de 271 páginas. Ele vai comentar Mateus. Então tem 271 páginas de comentário bíblico. E sem mais delongas, bora abrir ele aqui. A folha dele é uma folha amarelada. Eu não sei se os irmãos têm esse livro, mas se tiver, as folhas são praticamente aí as mesmas, né? Isso, são as mesmas. Tem esse livro aqui também que é da Geográfica, tá vendo? O treinamento dos 12, nessa formatação. Se vocês têm nessa formatação, a folha e a impressão é igual, tá? Se não tem, ele é uma folha amarelada, tá certo? Um pouquinho mais grossa. E a impressão é muito boa, tá certo? É bem forte mesmo. As letras, gosto assim. Essa aqui é a primeira edição de 2016, quando foi lançado. Aqui é o sumário, né? Tudo que ele vai estar falando sobre, e as páginas. Até o capítulo 28. Aqui a gente tem uma introdução a Mateus, né? Vai falar um pouquinho. E sobre o comentário do Isber. Aqui uma palavra do autor. As letras são muito boas para leitura, como os irmãos podem estar vendo, né? Aqui, capítulo 1, ele vai falar sobre boas novas, é uma outra introdução sobre Mateus, aqui a narrativa, os ensinamentos, tá certo? Como Mateus apresentou o homem de fé e apresentou um novo povo, né? Vai falar um pouquinho sobre isso, achei bem legal. A letra é muito boa para leitura, tá certo? E aqui começa, aí ele sempre tem algumas perguntas, né, para que seja respondido. Achei isso legal também para quem gosta, né? E aqui começa o capítulo 1. Então ele sempre vem aqui, ó, Mateus 1, do 1 ao 25, ele vai trazer aqui um pano de fundo e depois ele entra aqui nos versículos. Toda vez que ele for falar sobre os versículos, ele vai estar destacado alguma palavra daquele versículo em negrito. Então fica fácil você também se orientar e saber de que versículo é que ele está falando, tá certo? Então ele sempre vai estar comentando. Uma dúvida que o pessoal tem também, e que eu tive, é se esse comentário aqui de Mateus, ele é igual o do box de 6 volumes de Mateus. E sim, é igual, é a mesma coisa, tá? Só que eles fizeram individual, tá bom? Então por isso que eu peguei, ele não é resumido, esse de um volume. O que está lá no de 6 volumes de Mateus vai estar aqui também, exatamente igual, tá? Então, a forma que ele explica aqui é muito boa, né? Eu vou ler aqui para os irmãos, eu quero abrir aqui para os irmãos, para a gente poder estar lendo. A única coisa que eu achei que nesse volume aqui não ficou tão... é uma crítica, né? Quando a gente vem aqui em cima,
Aqui ele fala Mateus, tá vendo? Aqui, ó, Mateus, mas não fala qual é o capítulo, né? Qual o capítulo que eu tô? Ele não fala, mesmo aqui ele também não fala, tá vendo? Então, nada que não dê para contornar, né? O box de 6 volumes ele já coloca isso, esse daqui eles não fizeram. Aí você tem que achar, né? Procurar e ver que aqui é Mateus 7, ó, tá vendo? 21, mas não tem aqui em cima qual é o capítulo, né? Poderia ter isso, mas nada que atrapalhe, tá bom? Só dá um pouquinho de trabalho, entre aspas, né? Porque você tem que achar nas folhas onde ele está comentando. Quem tá vendo aqui, ó, Mateus 8, do 21 ao 22, é um pano de fundo. E depois ele vem aqui e comenta do 5 ao 13, tá vendo? Ele sempre traz esses blocos, né? De comentário. Mas o que eu quero ler aqui para os irmãos é Mateus 13, 13. Para a gente poder ver aqui como que ele trata, né? Dessas passagens aqui. Por quê? A gente está sendo ensinado por alguns teólogos, né, da internet, que Jesus, quando veio para a Terra, quando ele estava em Jerusalém, ele começou a pregar em parábolas, não foi para salvar pessoas, né? A intenção de Jesus ali era só falar sobre as parábolas, mas não prover salvação àquelas pessoas que estavam olhando, porque não era a vontade do Pai salvar aquelas pessoas, né? Que é um tamanho de um absurdo, uma interpretação bíblica, como que eu vou dizer assim, ridícula, e não é o que o texto está dizendo. Então nós vamos ver aqui o que o comentário de Wisber, né, vai estar comentando em relação a Mateus 13, né? Então vamos ver aqui que eu achei uma nota assim fantástica sobre essa passagem aqui no comentário de Wisber, né? Então vamos ver aqui, ó, Mateus 13, né, o começo do reino. Então ele vai dizer o seguinte: a parábola do semeador não começa com o reino dos céus é semelhante, pois descreve como o reino começa, como a pregação da palavra, o plantio de uma semente no coração das pessoas. A expressão vou semear essa ideia ilustra o que a parábola quer dizer. A semente é a palavra de Deus. Os vários tipos de solo representam os diferentes tipos de coração. E os resultados diversos refletem respostas diferentes à palavra de Deus. Jesus explicou essa parábola para que não houvesse qualquer dúvida quanto ao seu significado. Por que comparar a palavra de Deus à semente? Porque a palavra é viva e eficaz, Hebreus 4:12. Ao contrário, as palavras dos homens, a palavra de Deus tem vida, que pode ser concedida àqueles que creem. Aqueles é indefinido, tá? Não é uma classe ou uma categoria só, não, tá? A verdade de Deus deve se arraigar no coração, ser cultivada, estimulada a produzir frutos. Uma realidade surpreendente é que 3/4 das sementes não produzem frutos. Jesus não descreveu uma era de grandes colheitas, mas sim um tempo em que a palavra seria rejeitada. O mestre não se deixou impressionar pelas grandes multidões que o seguiam, pois sabia que a maioria das pessoas não receberia a palavra em seu coração e não produziria frutos. O fruto é a prova da verdadeira salvação, Mateus 7,16, inclui santidade, Romanos 6,22, caráter cristão, Gálatas 5:22, 23, prática de boas obras, Colossenses 1:10, testemunho cristão, Romanos 1:13, disposição de compartilhar os bens, Romanos 15, do 25 ao 28, louvor a Deus, Hebreus 13:15. A fim de produzir frutos, uma planta deve estar arraigada no solo e exposta à luz do sol. Aí ele vai dizer aqui, ó, nesta parábola, o sol representa a perseguição decorrente da pregação da palavra. A perseguição ajuda os cristãos a crescer, mas a luz do sol faz secar a planta que não tem raízes. Isso explica porque alguns cristãos não perseveram. Olha isso, né? Que interessante, né? Sua fé é fraca, seu entendimento é insuficiente e sua decisão não foi sincera. Não é possível crer e não ser salvo. Se não há frutos na vida,
não há fé salvadora no coração. O verbo ouvir, em seus correlatos, é usado em Mateus 19, é usado 19 vezes em Mateus 13. A parábola do semeador é relatada nos 3 primeiros evangelhos e cada um a admoestação final é diferente. É importante ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus 13, 9. Atentai no que ouvis. Marcos 4, 24. E vede, pois, como ouvis. Lucas 8, 18. Agora, olha que sensacional sobre Mateus 13 e o uso das parábolas, né? Os discípulos ficaram confusos, pois o mestre lhe falou em parábolas. Jesus havia usado algumas parábolas em seus ensinamentos, mas naquele dia ele apresentou uma série de 7 parábolas interrelacionadas e encerrou com uma 8ª ilustração. O termo parábola significa colocar de lado. Trata-se de uma história ou comparação colocada lado a lado com algum outro conceito, a fim de esclarecer uma lição. O que vemos aqui, porém, não são parábolas comuns. Jesus chama de mistério do reino dos céus, Mateus 13, 11. No Novo Testamento, um mistério é uma verdade espiritual entendida apenas por meio de revelação divina. É um segredo santo, conhecido apenas pelos mais íntimos, que aprendem do Senhor e o obedecem. Nessa série de parábolas, Jesus ensina o avanço do evangelho pelo mundo afora. Se Israel tivesse recebido como rei, as bênçãos teriam fluído de Jerusalém para os confins da terra. Mas a nação rejeitou e Deus teve que colocar outro plano em ação. Na era em que vivemos hoje, o reino dos céus é uma mistura de verdadeiro e falso, de bondade e maldade, assim como representado nessas parábolas. É uma cristandade que se diz fiel ao rei, mas ao mesmo tempo é repleta de elementos contrários aos princípios do rei. Agora, olha que show de bola para finalizar aqui. Por que Jesus ensinou por parábolas? O texto bíblico apresenta 2 motivos. A preguiça das pessoas, Mateus 13, de 10 a 17, e a profecia do Salmo 78, 2. Salmo 72, 2 e Mateus 13, do 34 a 35. Jesus não pregou em parábolas para confundir nem para condenar pessoas. Olha que lindo isso, né? Tem uns cabeçudo aí, né? Que diz que Jesus estava ali falando por parábola porque não queria a salvação das pessoas. Ora, Jesus veio foi para salvar pessoas e pecadores e não para trazer condenação para quem já estava condenado. João 3,16, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo na Terra era salvar, não condenar. Mas olha que interessante, Jesus não pregou em parábolas para confundir nem para condenar as pessoas. Pelo contrário, procurou despertar seu interesse e estimular sua curiosidade. Essas parábolas serviram de esclarecimento para os que crescem e estivessem buscando a verdade de coração, mas trariam escuridão para os desinteressados e impertinentes, né? Ou seja, essas parábolas era para trazer curiosidade às pessoas, caso não entendisse, e fosse buscar a verdade com o Senhor Jesus Cristo. Perceba, os próprios discípulos não entenderam as parábolas. Muitas vezes eles iam perguntar a Jesus, e Jesus até ficou bravo com os discípulos quando dizia a eles: nem vós entendeis as parábolas? Ou o que eu disse? Ou seja, não é o fato de entender ou não entender que torna alguém salvo ou condenado, mas o interesse de buscar a verdade. Jesus usou essas parábolas para ensinar aquela multidão e estimular aquela multidão a ir procurar o Senhor Jesus Cristo para entender melhor essas parábolas. Caso essas pessoas que já não tinham o propósito de ouvir o reino de Deus e de conhecer a Deus, elas simplesmente iriam rejeitar. Jesus fala isso lá no Evangelho de João, quando diz que a multidão, se não me engano, acho que é João 6, né? Que diz que a multidão
só ia atrás dele, estava indo atrás dele, não por causa das mensagens do reino, mas porque tinham comido, né, por causa do milagre da multiplicação dos pães, a qual Jesus fez 2 vezes, e só queriam estar ali não pela revelação do céu e pela palavra de Deus, mas para os seus estômagos, né? Então Jesus começa a usar essas parábolas para fazer com que a multidão despertasse para as verdades celestiais e não para condenar pessoas, né? Propósito de condenação. As pessoas já estavam condenadas. Jesus não precisava condenar quem já estava condenado. Jesus precisa salvar aqueles que perecem, né? Então é um bom comentário bíblico. Recomendo, se você quer o de 6 volumes, recomendo ele, tá? Mais completo, e as folhas são melhores, na minha opinião, né? Não que essa daqui seja ruim, mas o de 6 volumes tem um material melhor, tá certo? Tem um material aí melhor. Esse daqui atende bem para um comentário de um único volume. Porém, se você quiser comprar, né? Se você quiser comprar o de 6 volumes, pode ir nele, porque realmente é uma compra muito boa, é um material top para quem é professor de escola dominical, para quem realmente tem interesse em trazer uma mensagem expositiva. Comentário de Wisby realmente é muito bom nessa pegada aí, comentário expositivo. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!